Bem, estou de volta então para a gente estudar agora o processo decisório nas organizações. Processo decisório que consiste em nada mais, nada menos do que na escolha entre possibilidades distintas. Você pode pensar que o processo decisório é algo incrível, algo grandioso na organização, mas o processo decisório acontece no dia a dia organizacional. Na verdade, o processo decisório é algo que acontece nas nossas vidas o tempo inteiro. Você está o tempo todo decidindo o que faz. Você decide, assisto esse vídeo ou não assisto? Assisto a uma outra aula ou não assisto? Vou ao PDF estudar um pouco mais o conteúdo? Faço questões ou não faço? Faço esse concurso A ou aquele concurso B? Todas essas são decisões que você toma, mas o negócio é muito mais elementar. O alarme toca às 5h30 da manhã e você decide. Toco o alarme para cancelar e dou uma cochiladinha, ou toco o alarme para soneca e dou uma cochiladinha, ou cancelo o alarme e pulo da cama imediatamente. Terceira opção normalmente é o que eu faço. Pulo da cama imediatamente, porque se eu não pular da cama, eu sei que eu vou cochilar de novo. E se eu cochilar, eu também sei que eu vou perder a hora. Vê, eu tenho um processo que eu já sei como funciona e a partir dele eu tomo decisões. As decisões acontecem o tempo todo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Seja simplesmente tocar o alarme ou não, seja a hora de acordar, seja num restaurante. O que eu vou comer no almoço hoje? O que eu vou comer no jantar hoje? Que bebida eu vou beber? Tudo isso faz parte de um processo decisório. Na organização, assim como na vida pessoal de cada um de nós, as decisões também acontecem o tempo todo. E elas são disparadas nas nossas vidas e também nas organizações, principalmente por um problema que aparece e que você quer resolver, ou por uma oportunidade que você pretende aproveitar. O gatilho inicial de todo o processo decisório é a identificação de um problema ou de uma oportunidade. Com isso em mente, vamos começar o conteúdo, vamos para o quadro. Uma decisão é uma escolha entre alternativas ou possibilidades. Geralmente, se associam à resolução de problemas ou aproveitamento de oportunidades, como eu já falei para vocês. Os principais modelos de tomada de decisão são o modelo racional clássico, o modelo intuitivo e o modelo da racionalidade limitada. Falo um pouco sobre eles agora. O modelo racional clássico é o modelo de homem econômico que toma decisões maximizadoras, decisões ótimas. Esse modelo pressupõe que todas as informações estão disponíveis, pressupõe que você tem capacidade plena para processar todas essas informações, que você tem preferências claras e que seu objetivo é claro e que com base nessa racionalidade plena, você será capaz de tomar uma decisão que chega ao melhor resultado possível. O que é que você acha? Isso é possível? Isso não é possível? Eu gosto de usar o exemplo do restaurante para que você pense um pouco sobre essa ideia de racionalidade plena. Tem muita gente que acha, né? Nós temos racionalidade plena sim. Eu posso considerar todas as informações que eu tenho e tomar a melhor decisão possível. O que parte do pressuposto de que você tem todas as informações e consegue pensar sobre todas elas. Pensa numa ida a um restaurante. Vamos junto para um restaurante que você nunca foi. Chegamos lá, abrimos o cardápio e você vai olhar todas aquelas opções distintas, pratos com nomes distintos daqueles que você está acostumado a comer, novas opções, preços os mais distintos possíveis. E você vai pensar, o que é que eu vou comer hoje? Como é que eu faço para tomar uma decisão que me traga o melhor prato da casa? Você pode ter coisas simples, eu quero o melhor prato da casa. Mas o melhor prato da casa depende do que você quer comer naquele dia, depende do como o cozinheiro vai trabalhar naquele dia, depende de uma série de fatores que você não detém informação suficiente para tomar decisão. Mas vamos partir do pressuposto que você saiba todas as informações sobre absolutamente tudo. Ainda assim, você seria incapaz de comparar todas as possibilidades, porque você vai ter que escolher um. E se você escolher um, e depois escolher outro, depois escolher outro, lá pelo terceiro prato você já não aguenta comer mais nada. E qualquer delícia que você coma será considerado um prato ruim. Depende de fatores que fogem ao teu controle. E mais, buscar todas essas informações te causa sobrecarga de informação, information overload.
você vai pegando mais informações sobre os pratos, mais informações. Isso acontece comigo, tá, pessoal? Eu vou a um restaurante novo que eu nunca fui, que eu não conheço, e aí eu quero escolher aquele prato que vai me dar a melhor relação custo-benefício. Tem um prato caríssimo, que parece bom, tem um prato médio de preço, mas que parece bom também, tem um prato mais barato, que parece bom. Como é que eu estabeleço um custo-benefício? Fica difícil. E quanto mais você pergunta, essa carne é de que tipo? E é feita como? E quais são os ingredientes? E esse peixe, como é que é feito? Quais são os ingredientes? De que forma? De onde vem esse peixe? E etc, 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 etc. Você vai carregando tanta informação, e principalmente quando você está com fome, né? Que vai ficando cada vez mais difícil tomar a decisão sobre que prato escolher. O conjunto de informações que entra dentro do teu processo decisório, a partir de certo ponto, piora a qualidade da sua decisão. E é aí que entra em jogo o modelo da racionalidade limitada, com decisões administrativas, que são as chamadas decisões satisfatórias. Por que satisfatórias? Porque elas se apresentam como decisões que você estabelece critérios para satisfazer. E quando os critérios estão satisfeitos, você supõe que tomou uma boa decisão e acabou-se. Você não busca uma decisão que maximize os resultados. Você busca apenas uma decisão que satisfaça os critérios que você estabeleceu como importante. No exemplo de restaurante, voltando aqui ao quadro, cadê? O quadro perdeu-se todo aqui. Voltando ao quadro. Isso, modelo da racionalidade limitada, homem administrativo com decisões satisfatórias. Há vários detalhes específicos da racionalidade limitada que você analise lá no PDF. Quero que você analise lá no PDF, mas volta ao exemplo do restaurante. Desculpem, eu terminei fugindo aqui por conta do slide que mudou tudo, mas eu explico o exemplo do restaurante para você. Imagina que você vai nesse mesmo restaurante que você queria escolher o melhor prato, ou que você queria escolher a melhor relação custo-benefício entre os pratos. Com base nessa ideia, você teve uma dificuldade imensa. Mas se você chegar lá e disser assim, eu quero comer carne, e aí você pede ao garçom uma informação simples. Garçom, das carnes que saem nesse restaurante, qual é a que mais sai? Qual é aquela que é mais pedida pelos clientes? Em outras palavras, o restaurante termina sendo conhecido por oferecer qual prato de carne pelos seus clientes. Aí o garçom vai dizer, vai ser esse filé aqui, ou vai ser essa picanha XYZ. E aí, essa é a minha forma de decidir em restaurante depois que eu estudei o modelo da racionalidade limitada. Eu chego lá e digo, eu quero comer carne. Garçom, qual é a carne que mais sai aqui? É essa, então eu quero ela, acabou. Garçom, qual é o peixe que mais sai aqui? Porque eu quero comer peixe hoje. É esse peixe, mas eu não quero esse peixe ensopado. Qual o peixe frito que sai mais aqui? O peixe frito que sai mais é esse aqui, então traz ele. E assim, eu estabeleço meus critérios. Quero comer peixe e que ele não seja ensopado. Com isso, eu pergunto dentro desses critérios o que mais sai. Estabeleço meus critérios, cumpro os meus critérios com base na informação limitada que eu tenho, sem necessidade de pensar muito e, de forma geral, satisfazendo os meus critérios, tomo uma decisão boa, decisão chamada administrativa ou satisfatória. Como eu já falei para vocês, tem vários detalhezinhos sobre a racionalidade limitada que eu quero que você vá lá no PDF e estude. Esses detalhezinhos são relevantes e eu preferi não trazer aqui porque a abordagem geral em provas é sobre a visão geral da racionalidade limitada. Mas vez ou outra um detalhezinho desses cai e é importante que você vá lá e reforce os seus estudos, tá bom? Cuidado, porque eu já vi questões de prova que tratam a racionalidade limitada como simplesmente racionalidade. Acontece. E aí fica difícil na hora da prova você saber de que tipo de racionalidade a banca está falando. Racionalidade plena ou racionalidade limitada. Por isso, eu prefiro que na hora da prova, quando você olha uma questão e a banca diga assim, o modelo racional, você não deve desprezar a possibilidade de ele estar falando do modelo racional limitado. Pode ser, continue com as duas possibilidades em mente até acabar de ver a questão inteira para não se confundir e simplesmente marcar um errado numa determinada alternativa assertiva e terminar perdendo ponto na hora da prova, tá bom? Além do modelo da racionalidade limitada, temos também o modelo intuitivo de tomada de decisões e que é fundamental que você conheça, inclusive, a importância do modelo intuitivo.
Às vezes, as pessoas que tomam decisões racionais, ou nós, né, achamos que o uso da intuição na tomada de decisão é algo negativo, mas esse pensamento está errado. A intuição é algo fundamental dentro de um processo decisório. Sabe por quê? Porque a intuição é algo natural ao ser humano, é um processo que te ajuda a tomar decisões baseado no que te parece instinto. E esse instinto, na verdade, é composto por instintos de verdade, mas também por um conjunto de experiências que você viveu ao longo do tempo e que causaram um monte de processos de ancoragem dentro da sua cabeça, dentro da sua vivência, que com base neles, você é capaz de tomar decisões muito boas, mas sem saber direito as razões. Você não tem um processo racional, mas às vezes você simplesmente sabe o que eu devia fazer era isso. Eu devia estudar, eu devia seguir estudando. Tá me dando uma preguiça, às vezes está tarde estudar essa hora, mas eu devia continuar estudando. Algo te diz, eu devo continuar estudando. É a sua intuição. É um conjunto de coisas que dentro da sua cabeça, baseado na experiência de vida que você tem até agora, dizem: segue estudando. Isso é muito comum na nossa vida pessoal. Às vezes a gente pega um monte de elementos racionais para ajudar a tomar uma determinada decisão, mas no final das contas a gente não consegue tomar essa decisão com clareza, porque todos os elementos racionais se embananam uns com os outros. E aí, quando a decisão é complexa, quando o ambiente é instável, turbulento, quando é uma decisão difícil de ser tomada, a melhor coisa que a gente faz é seguir o instinto, que não é bem instinto, né? É a intuição, que envolve instinto, mas envolve também um conjunto de experiências que você viveu e que tem, sim, um fundo decisório útil e que funciona. Tanto que nas organizações, as decisões mais simples, mais rotineiras, terminam sendo mais racionais. Conforme se sobe para decisões que envolvem um grau de dificuldade um pouco maior, se passa para a racionalidade limitada. E quando se segue para decisões muito complexas de nível estratégico, que estão ligadas a aspectos amplos da organização, se mistura o modelo de racionalidade limitada junto com a intuição. E é por isso que altos executivos de organizações, presidentes, diretores, são sempre pessoas com um grau de experiência organizacional muito grande. Por isso que uma pessoa super jovem que acabou de começar a carreira não pode ser presidente de uma organização, mesmo que tenha um QI elevadíssimo. Simplesmente porque aquelas decisões que são tomadas lá em cima são muito baseadas em uma intuição. E essa intuição, ela nasce com base no conjunto de experiências que a pessoa vive ao longo de uma vida. Quanto mais exposto a experiências distintas você for, mais intuição para tomar decisões você terá. Então, modelo intuitivo também é importante dentro do processo decisório na organização. Tá bom? Voltando para o quadro. Uma visão sobre o modelo racional afirma que o modelo segue as seguintes etapas. Essa visão aqui do Chiavenato. Percepção da situação que envolve algum problema, análise e definição do problema, definição dos objetivos, procura de alternativas de solução, escolha da alternativa mais adequada, avaliação e compreensão das alternativas e implementação da alternativa escolhida. Vocês acham que esse é o único modelo? Resposta: não. Existem vários outros modelos que flexibilizam essas etapas para lá e para cá. É importante que você conheça alguns outros, porque na hora da prova pode aparecer ou um ou outro. Robbins, por sua vez, fala em 1. Definir o problema. 2. Identificar os critérios de decisão. 3. Atribuir pesos específicos para cada um desses critérios. 4. Desenvolver alternativas. E 5. Avaliar as alternativas. E 6, por fim, escolher a melhor alternativa. Mas é só isso? Não, existem outras formas de pensar a racionalidade, de pensar um processo decisório racional. Será que o modelo racional é melhor do que a racionalidade limitada à intuição? Bem, eu terminei que já falei isso aqui para vocês dentro do processo decisório sobre a sobrecarga de informação. Olha só, a quantidade de informação vai crescendo e a capacidade de decisão do agente vai subindo até um certo ponto, que a partir daqui, quanto mais informação, pior fica a capacidade de decisão. Os principais estilos decisórios utilizados pelos decisores incluem, quanto ao uso da informação,
Os maximizadores e os satisfacientes, aqui é apenas conhecer, tá, pessoal? Cobrança em prova disso aqui é relativamente baixa. Maximizadores. Os decisores analisam com cuidado as decisões, com cuidado e detalhes as informações, buscando a maior quantidade possível de informações e tendo disposição para gastar recursos financeiros e tempo para chegar a uma boa solução. E os satisfacientes são tomadores de decisão que filtram as informações mais relevantes para se chegar a uma ou duas possíveis soluções. Os maximizadores estão mais ligados a um modelo racional pleno. E os satisfacientes estão mais ligados a um racional limitado. Quanto ao foco em alternativas para decisão, o unifoco é o decisor que considera as informações disponíveis, planeja um único curso de ação para enfrentar o problema ou aproveitar uma determinada oportunidade. E o multifoco é aquele que considera diferentes alternativas como possibilidades de solução. Relativamente simples, né, pessoal? Maximizadores buscam maximizar, satisfacientes buscam satisfazer. O unifoco possui apenas um foco, multifoco possuem vários focos de atuação. Segundo Costa, os estilos decisórios são decisivo, flexível, hierárquico, integrativo e sistêmico. Isso cai em provas? Cai, mas muito pouco comparado aos vários subtópicos que a gente está estudando aqui dentro de processo decisório. Por isso, a minha impressão é que basta você entendê-los como foi nos estilos anteriores. Estilo decisivo. Utiliza pouca informação para tomar suas decisões. A preferência de decisores desse estilo é pelo trabalho em organizações com tarefas muito estruturadas. Ele trabalha um problema de cada vez e é autocrático, centralizador. Flexível. Utiliza pouca informação na hora de tomar sua decisão, buscando alternativas diferentes para a solução dos problemas e enfrentamento das oportunidades que aparecem no ambiente, optando pela mais apropriada. Normalmente é uma pessoa que se adapta facilmente, sendo flexível, criativo e voltado para a intuição e não para a racionalidade. O estilo hierárquico é um decisor que planeja com foco no longo prazo, fazendo análises mais complexas dos dados e informações que estão disponíveis, maximizando o uso de informações e tentando encontrar a única melhor solução. Trata-se de uma pessoa detalhista que tenta antecipar aquilo que vai acontecer, controlar, centralizar e se preocupar com métodos utilizados e resultados esperados. O estilo integrativo, por sua vez, é aquele que usa uma grande quantidade de informações e muitas alternativas para produzir muitas interpretações ao mesmo tempo sobre as várias situações que são enfrentadas e valoriza explorar e ser criativo. E, por fim, o estilo sistêmico é o mais complexo de todos, combinando qualidades de integrativo e hierárquico, o que o faz difícil de ser compreendido. É um maximizador multifoco ou unifoco, não delegando e buscando exercer influência e controle de informações. Como eu falei para vocês, em resumo, é entender. Quanto ao foco, ou melhor, os estilos de decisão quanto ao modo de pensar e tolerância à ambiguidade também devem ser entendidos. Aqui eu acho que o ideal é memorizar onde cada um deles entra. Analítico, conceitual, diretivo e comportamental. Se o modo de pensar é mais racional e a tolerância à ambiguidade é baixa, estilo diretivo. Se a tolerância à ambiguidade é alta e o modo de pensar é racional, analítico. Se o modo de pensar é intuitivo e a tolerância à ambiguidade é baixa, comportamental. E se o modo de pensar é intuitivo e a tolerância à ambiguidade é alta, conceitual. Carlos, isso cai muito em prova? Não. Carlos, isso pode cair na minha prova? Pode. Carlos, o que é que eu faço então? Escolha, tome uma decisão, se você memoriza ou não esse aspecto. MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. O MASP é um tema interessantíssimo. O MASP, eu me lembro quando caiu em prova e que caiu numa prova discursiva. Fale sobre as etapas do MASP relacionando com o ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, da melhoria contínua. E isso como parte do processo decisório das organizações. Muita gente bateu o olho nessa questão discursiva e disse o que? O MASP, o museu lá de São Paulo, é isso que a questão está falando? O que é que eu respondo nessa questão, Carlos, pelo amor de Deus? Pois não, MASP é o método de análise e solução de problemas, que vem do QC Story, Quality Control Story, do modelo japonês de administração da qualidade. Isso aqui nada mais é do que pegar o ciclo PDCA, que tem 4 etapas, Plan, Do, Check, Act,
e desdobrá-lo em 8 etapas específicas para promover a melhoria das coisas na organização, a partir da identificação de um problema até a sua resolução. Método de análise e solução de problemas. Aqui não tem muito o que fazer. É entender o que é o MASP, que eu já expliquei para vocês, saber quais são as suas etapas e como essas etapas se relacionam com o ciclo PDCA, que é o que está no quadro agora. Vamos lá. Olha aqui, ciclo PDCA. Ciclo PDCA. Fases do MASP. O MASP tem 8 etapas. 1, identificação do problema. 2, observação. 3, análise. 4, plano de ação. 5, ação. 6, verificação. 7, padronização. E 8, conclusão. Notem que as etapas de 1 a 4 estão no P. E na sequência, a ação é a execução, verificação é a verificação. E as etapas 7 e 8, padronização e conclusão, fazem parte da ação corretiva. Cada uma dessas fases tem o seu objetivo próprio. Identificação do problema tem como objetivo definir claramente o problema e reconhecer sua importância. Observação busca investigar as características específicas do problema com uma visão ampla e sob vários pontos de vista. 3, análise, descobrir as causas fundamentais dos problemas. 4, plano de ação, conceber um plano para bloquear as causas fundamentais. 5, ação, bloquear efetivamente as causas fundamentais dos problemas enfrentados. 6, verificação, verificar se esse bloqueio de causas foi efetivo. 7, padronização, prevenir contra o reaparecimento do problema. E 8, conclusão, recapitular todo o processo de solução do problema para trabalho futuro. O MASP é um método que você pode aplicar no seu dia a dia, inclusive. Toda vez que você vê um problema, você tenta definir o problema, investigar as características do problema, descobrir as causas desse problema, conceber um plano, bloquear as causas, verificar se as causas foram bloqueadas e assim sucessivamente. É uma forma de você tomar decisões sobre os problemas que se apresentam na sua vida e na vida organizacional acontece exatamente a mesma coisa, tá bom? Vamos voltar para o assunto, vamos para o quadro. Os elementos de uma decisão, de forma geral, incluem o estado da natureza, o tomador de decisões, os objetivos, as preferências, a situação, a estratégia e o resultado. O que significa cada uma dessas coisas? O estado da natureza são as condições de tomada de decisão, que a gente vai ver um pouco mais nos próximos slides. O tomador de decisão é a própria pessoa que está tomando decisão. Quais os seus objetivos com aquela decisão? Quais as suas preferências de caminhos a serem seguidos? Qual a situação enfrentada na prática? Qual a estratégia? Sabe o que significa estratégia? Qual o caminho diferenciado a ser utilizado? E qual o resultado dessa decisão? Pois bem, sobre o estado da natureza, eu tenho que explorar um pouco mais porque, na verdade, isso cai mais em prova. O estado da natureza, também chamado condições de tomar a decisão, envolvem essencialmente as condições de certeza, risco, incerteza e turbulência. Se a sua prova disser que existem apenas 3 estados da natureza, certeza, risco e incerteza, aceite. Por quê? Porque existem autores que colocam esses 3, mas tem autores que colocam 4, incluindo o estado de turbulência. E o que é cada um desses aqui você vai ter que aprender. Condição de certeza é aquela decisão que é feita com 100% de certeza sobre qual será o seu resultado. As informações são perfeitas e a racionalidade é ótima. Você sabe exatamente que se você fizer determinada ação, aquilo vai levar a determinada coisa. Por exemplo, eu sei que se eu jogar uma moeda para cima, ela cai. É uma condição de certeza. Mas aí vem uma brincadeira, né? Eu tive um professor de estatística no mestrado que ele dizia para mim, olha, Carlos, na verdade você não sabe. Se você jogar uma moeda para cima, você pressupõe que ela vai cair. Porque você pressupõe que todas as regras de gravidade continuarão existindo. Mas eu vou além. Você pressupõe que ninguém vai passar a mão e pegar a sua moeda antes que ela caia. Você pressupõe um monte de coisas. Condição de certeza, para ser estatisticamente válida, teria que ser matematicamente imperiosa. Se eu jogar para cima, necessariamente ela vai cair em qualquer hipótese. Como não é assim, fica difícil. Na verdade, as coisas em condição de certeza são muito poucas na vida. Lógico que na tomada de decisão a gente considera
uma decisão matematicamente em condição de certeza quando se espera com 100% de certeza que algo leve a uma determinada consequência, tá bom? E aí você toma uma decisão sabendo exatamente, vou fazer isso e isso vai gerar exatamente essa consequência. Mas no mundo real, no mundo prático, essas decisões praticamente inexistem. Quais são as outras condições de tomada de decisão? Vamos para o quadro. Condição de risco. Há mais de um resultado possível, mas é possível atribuir probabilidades para a realização de cada um deles. Aí, condição de risco, eu gosto de usar o exemplo de cassino. Se você vai jogar uma determinada roleta, a roleta tem um determinado número de possibilidades de cair em um número 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente até o último número. Se você jogar verde ou vermelho, tem uma probabilidade específica de dar verde ou vermelho ou de cair no 0 ou 00. A probabilidade de dar certo é bem específica. Você aposta num determinado número sabendo que ele tem determinada probabilidade de acerto. Se você apostar no preto ou no vermelho, você sabe que existe uma determinada probabilidade de acerto. Se você apostar numa coluna, você sabe que existe uma determinada probabilidade de acerto. E essa probabilidade é matemática. Essa é a condição de risco. Como jogar na Mega Sena? Você sabe que acertar a Mega Sena é 1,50 e tantos milhões de possibilidades. Pode acontecer? Pode. É raro, é difícil, mas pode acontecer. Na vida real, as probabilidades não são tão claras assim. Então, se eu tomo uma decisão de fazer determinada coisa, de fazer, tomo uma decisão de vir gravar essa aula, eu tomo uma decisão de estudar para um concurso, eu tomo uma decisão, eu não sei o que vai acontecer depois. Ah, mas eu tenho 50% de chance de passar e 50% de chance de não passar. Isso não existe. Isso não está na sua cabeça. Essas probabilidades não existem. No fundo, pode ser que você tenha uma chance imensa de passar, qualitativamente falando, ou pode ser que você tenha uma chance remota de passar, qualitativamente falando. No fundo, não dá para quantificar. Não dá. Então, as decisões em geral não são tomadas em condição de certeza, nem em condição de risco. A maior parte das decisões que tomamos no dia a dia e que as organizações tomam também são tomadas em condições de incerteza. Sabe o que significa a condição de incerteza? Você não sabe muito bem onde essas decisões vão dar. Olha o que está aqui no quadro. Não se conhecem informações necessárias para atribuir probabilidades aos resultados de uma determinada decisão. Em outras palavras, o futuro é completamente imprevisível. Eu não sei o que vai acontecer depois. Eu suponho, eu acho que vai ser melhor se eu for por esse caminho. Mas eu não tenho a menor ideia nem do que vai acontecer nesse caminho, nem do que vai acontecer nos vários outros caminhos. Esse negócio de estudar para concurso é interessante. Eu comecei estudando para concurso quando eu comecei a dar aula, né? Eu comecei a dar aula em faculdades. A partir do ensino em faculdades, eu comecei a dar aula em cursinhos preparatórios e eu percebi que estudando para concursos, para os cursinhos, eu precisava fazer uma coisa para poder me destacar no meio dos cursinhos. Eu precisava estudar para concurso e passar em concurso. Então eu comecei a estudar para passar em concurso, mas nunca imaginei que isso me levaria à aprovação no concurso do IPEA, onde eu fui aprovado e me mudei para Brasília por conta dessa aprovação. Eu nunca imaginei que isso me levaria à aprovação no concurso do Senado, onde eu fui trabalhar. Eu não imaginei as consequências disso tudo. O que eu sabia, e nem tinha probabilidades a serem atribuídas, o que eu sabia era o seguinte: eu vou tomar uma decisão de me dedicar ao estudo, porque eu acho importante, nessa minha visão de curto prazo, olhando para o que eu faço hoje, que eu consiga aprovações, porque conseguindo aprovações, os alunos vão olhar para mim e vão dizer assim, esse cara consegue aprovações, então esse cara vai me ensinar a conseguir aprovações. E olha só, terminei conseguindo várias aprovações quando esse nem era bem o foco em si, conseguir a aprovação e depois entrar no cargo. O foco era conseguir a aprovação e continuar professor. Olha que interessante, as condições de tomada de decisão são incertas. Eu tomo a minha decisão baseado no que eu estou olhando hoje. Onde isso vai dar no futuro? É muito difícil dizer, pelo menos na maior parte das decisões que a gente toma no dia a dia, tá bom? Voltando para o quadro, eu menciono para vocês as condições de turbulência. Lembrando, alguns autores nem mencionam as condições de turbulência. Então, se a sua prova falar apenas em condições de certeza, risco e incerteza, aceite. Condições de turbulência são aquelas decisões tomadas em uma
quando ocorre, melhor, são aquelas decisões tomadas em uma condição onde há grandes mudanças no ambiente ou não há clareza quanto ao futuro desejado ou preferências do próprio tomador de decisão. Em outras palavras, a condição de turbulência acontece quando o ambiente está mudando tão rápido que é impossível saber o que está acontecendo. Mas, quando o próprio tomador de decisões não tem nem ideia direito do que é que ele quer, de onde ele quer chegar com tudo isso, também é muito comum no mundo de hoje. A gente se dedica a alguma coisa, toma decisões, faz as coisas e vai bater num caminho completamente distinto. Uso até o próprio exemplo que eu estava falando para vocês, vou um pouco além, retrocedo ainda mais no tempo. Quando eu tomei a decisão de sair do meu trabalho para fazer um mestrado. Quando eu fui fazer o mestrado, eu não pensava nem em ser professor. Fui fazer mestrado e, diferente das pessoas na minha turma, eu pensava assim, não, quero voltar para o mercado de trabalho. Eu gosto muito dessa vida do mercado de trabalho, empresa privada, quero ser executivo. E, de fato, fui. Saí, fui para o mestrado, terminei o mestrado, fui para o mercado de trabalho, fui trabalhar no exterior, trabalhei na França, trabalhei na Noruega, enfim, rodei um pouco o mundo trabalhando e, de repente, eu me olhei e disse, poxa, eu quero voltar para o Brasil. E, voltando para o Brasil, eu quero ser professor. E olha que aquilo que eu tinha tomado decisão de fazer um mestrado para me destacar no mercado privado, me transformou num bom professor, me abriu as portas para ser professor. E aí eu me dediquei ao setor específico de preparação para concursos e a partir disso passei em concursos públicos, que não era o que eu previa lá atrás. Olha, o ambiente vai mudando, o próprio tomador de decisões não sabe muito bem onde aquilo vai dar e nem sabe direito onde quer fazer aquilo chegar. Só que vai tomando as decisões e as coisas vão acontecendo. Então, mesmo em cenários de turbulência, o importante é seguir tomando decisões, tá bom? E isso é válido, inclusive, para o mundo organizacional. Voltando então para o quadro, a gente segue com o conteúdo. É importante que você conheça também os processos heurísticos. Processos heurísticos, de forma geral, podem ser definidos como regras de bolso que as pessoas normalmente usam para tomar decisões, criando vieses, viés de disponibilidade, viés de representatividade e viés de ancoragem. Os processos heurísticos e os seus vieses são muito estudados nas finanças comportamentais. Quando as pessoas tomam decisões sobre o dinheiro, é absurdamente comum que as pessoas tomem decisões baseadas em vieses. E esses vieses fazem com que a gente se confunda. A gente acha que está tomando decisões boas, racionais, quando a gente está tomando decisões absurdas, baseadas em processos que nos ajudaram a evoluir enquanto espécie, mas que não dizem respeito a um processo racional dentro da nossa cabeça, apesar de a gente acreditar que dizem. E esses vieses principais, vamos ver cada um deles. Para o quadro. Viés de disponibilidade. As pessoas acham que as coisas são mais facilmente... Ou melhor, as pessoas acham que as coisas que são mais facilmente lembradas possuem chances maiores de acontecer. Assim, mesmo que poucos aviões caiam, as pessoas acham que o risco é muito alto de voar de avião. Olha só, a quantidade de pessoas que morrem por queda de avião é muito, muito, muito baixa. A quantidade de quedas de avião pelo mundo é baixa, mas ainda assim, dentro da quantidade de quedas de avião, aquelas que geram acidentes com mortes é muito pequeno. Só que quando cai um avião, vira notícia no Brasil, vira notícia no mundo, na verdade. E a partir disso, vira uma lembrança marcante, que está na sua cabeça, porque dezenas, centenas de pessoas morreram. E aí fica marcante, você acha perigoso viajar de avião, mas o número de mortes de pessoas andando de elevador é muito maior. O número de mortes de pedestres andando na rua é muito maior. O número de mortes de pessoas que são assaltadas na rua é muito maior. Então, assim, o que eu quero dizer com essa conversa macabra, desculpem a conversa macabra, mas o que eu quero dizer é, as informações que ficam mais disponíveis na sua cabeça são aquelas que mais marcaram a sua cabeça em determinado momento. E quando você toma a decisão, é comum que você tome a decisão achando que aquelas informações que estão marcadas na sua cabeça são mais prováveis de acontecer, quando isso não tem sentido nenhum, tá bom? Voltando para o quadro. Viés de representatividade. Os estereótipos representam um determinado modelo mental e incentivam comportamentos irracionais.
É como decidir investir em imóveis, já que eles são tidos por todo mundo como um excelente investimento, mesmo que os dados de rentabilidade histórica apontem que, quase sempre, são uma opção pior do que a renda fixa. Esse exemplo dos imóveis eu acho muito legal, porque na prática, usando dados de décadas no Brasil, o que se mostra é que comprar um imóvel é um péssimo investimento frente à valorização da renda fixa no Brasil. Lógico que esse cenário pode mudar em algum momento. Lógico que num determinado momento específico, se você fizer um corte muito específico, os imóveis podem se tornar melhor. Mas no longo prazo, a história do Brasil, a história econômica é essa. Agora, em algum momento da sua vida, alguém ganhou um certo dinheiro investindo em imóveis. Alguém comprou um imóvel, o imóvel se valorizou, vendeu depois. Ah, olha como eu ganhei dinheiro. Por conta disso, as pessoas começam a ter a impressão de que imóveis se valorizam muito e que as pessoas ganham dinheiro sem nem fazer a conta. Eu vou além. Esse viés de representatividade se torna especialmente importante porque as pessoas se importam pouco em verificar os dados. No caso de imóveis, por exemplo, é muito comum que alguém tenha comprado um imóvel há 5 anos atrás e aí vai vender esse imóvel hoje, poxa, olha quanto se valorizou, 40%, 50%, 30%, 80%, não sei, varia. Mas é comum também que a valorização da renda fixa nesse mesmo período tenha sido maior, só que a pessoa simplesmente não faz a conta da renda fixa e considera que o imóvel foi um excelente negócio. Por quê? Porque pessoas respeitáveis que você toma como exemplo mostraram para você e mostraram aquela categoria de investimento imóveis como algo representativo de sucesso. Aí você incorporou essa ideia e seguiu adiante. É preciso tomar cuidado com esse viés de representatividade na hora da decisão, mas é preciso conhecer também esse viés de representatividade simplesmente para marcar a bolinha correta na hora da prova. Tá bom? Voltando aqui para o quadro. Viés de ancoragem é o uso de uma referência inicial subjetiva em nossa mente. A influência desse valor inicial determinará o que se acredita possível para o futuro. É como você tomar a decisão de não comprar um determinado produto no mercado por achar caro, mesmo que ele esteja mais barato do que qualquer outro lugar, simplesmente porque você soube que todos os produtos estão com 70% de desconto e esse não estava. Você entrou numa determinada loja. A loja diz assim, a loja está com 50% de desconto. Aí você entra 50% de desconto. Aí um determinado produto não está com 50% de desconto. E era o produto que você queria comprar. Aí você diz, não está com 50%, você faz uma confusão, o que for. Ah, não, mas estava nas letras miúdas. Não está com esse 50% de desconto em todos os produtos. Às vezes, também não vou comprar não, mas você queria comprar. E aí você simplesmente ignora que mesmo sem estar com 50% de desconto, o produto daquela loja pode estar mais barato do que em todas as outras lojas, mas você ancorou na sua cabeça, eu quero 50% de desconto. E se não tiver, está ancorado que eu não vou aceitar, tá bom? Percebe isso? A ancoragem termina te levando a decisões relativamente ruins, assim como os outros vieses heurísticos. Vamos para o quadro seguir adiante com o conteúdo de processo decisório. As principais armadilhas de processo decisório incluem a ancoragem, que eu já falei para vocês, né, dar um peso a informações anteriores que ancoram o pensamento, como tendências atuais, o histórico, a tradição e etc. O status quo, que é uma acomodação ao status quo, a forma que as coisas estão hoje, e as alternativas tendem a ser as mesmas do passado ou apenas representadas sob uma nova roupagem, como se fossem inovadoras, mas sem ser. Quando ocorre a armadilha de status quo, o tomador de decisão busca evitar os riscos de uma mudança. A armadilha de custo irrecuperável ou custo afundado acontece quando as decisões levam em conta perdas e ganhos do passado, mesmo que sejam irrecuperáveis. Você já torrou um dinheiro e você vai tomar a decisão em função do dinheiro que torrou, não faz a menor diferença porque já torrou. A decisão tem que ser tomada para frente e não para o passado. Evidência confirmadora. Consiste em buscar ou aceitar evidências marcantes e polêmicas, mas não confirmadas, para justificar o instinto de decisão. Por exemplo, do decisor. Por exemplo, a opinião de um expert que falou para a imprensa, a opinião de amigos e etc. Alguém confirma uma determinada informação que está na sua cabeça, você não para pensar a respeito, usa essa evidência, confirma e segue em frente com a sua decisão, mesmo que não seja racional. Tabelas comparativas.
O modo como o problema é moldado em tabelas e árvores de decisão pode influenciar a escolha do decisor. Às vezes a tabela favorece que um determinado caminho seja escolhido, às vezes a tabela favorece que outro caminho seja escolhido. O uso de estimativas e o grau de precisão. Por se fazer estimativas frequentemente, há uma certa tendência de que as pessoas confiem demais nas estimativas e produzam erros de julgamento. Em situações com eventos incertos e pouco objetivos, a probabilidade de ocorrer aumenta. Em outras palavras, tem várias vezes que você começa a estimar dados. Isso aqui tem tanta probabilidade de acontecer. Eu estimo que isso aqui funciona desse jeito, quando na verdade você não tem a menor ideia. E isso termina sendo uma armadilha relevante que te leva a decisões ruins, tá bom? Voltando para o quadro. O excesso de confiança ou o excesso de prudência. Muita confiança ou prudência podem gerar erros associados à obtenção de informações em excesso, geralmente irrelevantes. Se você tem muita confiança, não se preocupa com pegar mais informações. Se você tem muita prudência, pega muita informação e isso dá muito trabalho e te coloca dentro do problema de information overload. Os tipos de decisão, de forma geral, englobam decisões estratégicas de nível estratégico, nível tático e nível operacional. Atenção, nível tático pode ser simplesmente conhecido como nível administrativo. Decisões individuais ou coletivas. Individuais são mais rápidas, ágeis. Decisões coletivas são mais lentas, mas por envolver todas as pessoas podem gerar mais compromisso. Decisões rotineiras ou decisões inovadoras. Rotineiras são decisões iguais a sempre, inovadoras, decisões diferentes. Decisões imediatas, ou seja, decisões para implementação agora, ou decisões mediatas, decisões para implementação posterior. Decisões premeditadas e decisões improvisadas. As premeditadas você pensou antes, as improvisadas você toma conforme as coisas aconteçam. E as decisões, essa nomenclatura aqui é uma nomenclatura muito utilizada, programadas versus decisões não programadas. Decisões programadas, essencialmente, são aquelas que são tomadas premeditadamente, antecipadamente para a organização, e as não programadas, essencialmente, são aquelas tomadas conforme a necessidade aparece, de forma mais improvisada. Em regra geral, a organização busca tomar decisões programadas sobre tudo aquilo que é previsível, deixando apenas para o rol de decisões não programadas aquilo que ela não consegue prever antecipadamente. Algumas técnicas para tomar as decisões programadas incluem, enquanto técnicas tradicionais, os hábitos e costumes, os procedimentos administrativos padronizados, a estrutura organizacional com subobjetivos claros, as expectativas comuns na organização, os canais de comunicação bem definidos. Tudo isso aqui é um pouco mais detalhado no PDF, no nível que você precisa saber para a sua prova. Técnicas mais modernas incluem análises matemáticas, programas de computador, simulações computacionais e processamento de dados. Já para decisões não programadas, as técnicas tradicionais passam por julgamento, intuição e criatividade, contratação, melhor dizendo, de executivos especializados e normas práticas, guias para tomar a decisão imprevistas. Enquanto as técnicas modernas passam por heurística, raciocínio largo e empírico baseado em âncoras de pensamento, disponibilidade, etc. E podendo advir de treinamento dos tomadores de decisão e sistemas de apoio à decisão corporativa. Lá atrás, ainda nessa mesma aula, eu falei para vocês de etapa do processo decisório e falei como Robbins pensa, falei como Chiavenato pensa. Agora eu vou trazer para vocês um modelo mais sintético, mais objetivo, que contempla a forma geral que as bancas costumam cobrar. Lógico que elas podem cobrar desse jeito ou podem cobrar daquele jeito, daqueles autores ou ainda de outras formas. Mas eu trouxe aqui a essência do processo decisório. Identificação do problema-oportunidade, diagnóstico da situação, ou seja, um entendimento mais profundo, geração de alternativas de decisão, a escolha de uma alternativa de decisão e a avaliação posterior dessa decisão. Eu mencionei ainda aqui nessa página quais são as principais técnicas, não são as únicas, mas são as principais técnicas associadas a cada uma dessas etapas do processo decisório. O diagrama de Ishikawa, 5W2H, diagrama de Pareto. Na identificação do problema, oportunidade e um diagnóstico. Na geração de alternativas, o brainstorming e o brainwriting. Na escolha de alternativas e na avaliação de decisão, a análise de vantagens versus desvantagens.
tabela e árvore de decisões, análise de campo de forças e modelo multicriterial. A partir daqui, a gente vai estudar cada uma dessas principais ferramentas de forma mais isolada para que você consiga responder questões de prova que apareçam sobre as ferramentas. E essas ferramentas são ferramentas do processo decisório, mas são ferramentas também da qualidade na organização, são ferramentas que se envolvem com vários outros processos decisórios que podem envolver qualidade, planejamento e etc. dentro da organização. Olha aqui o gráfico de Ishikawa, também chamado de diagrama 4M, também chamado de diagrama 6M, também chamado de diagrama espinha de peixe. Então, gráfico de Ishikawa, diagrama de espinha de peixe, diagrama 4M, diagrama 6M ou ainda diagrama causa-efeito. Esse diagrama apresenta numa forma de espinha de peixe, olha aqui, como um peixe, ó. Imagina, eu sou péssimo desenhista, então não vou nem tentar, mas imagina, eu vou tentar sim, imagina que a cabeça do peixe está aqui, o peixe tem mais ou menos esse formato aqui. Eita, eu sou um péssimo desenhista, vocês já perceberam que eu sou um péssimo desenhista, né? E aí o peixe e a cabeça aqui. Enfim, as guerras aqui. Olha como eu não sou um desenhista assim tão péssimo, só ruinzinho. Mas, enfim, a espinha do peixe, que tem uma espinha principal aqui no centro, a cabeça aqui na frente e espinhas secundárias que se ligam a essa espinha principal, com espinhas menores ainda ligadas a essas espinhas secundárias. Essa é a ideia. E para que serve esse gráfico de espinha de peixe? Para mostrar as diferentes causas para um ou mais efeitos. Ó, coloca o efeito ou os efeitos aqui na cabeça. Depois você vai ter causas gerais. Máquina, mão de obra, método e material. E depois subcausas específicas que vão sendo colocadas e agregadas. Para que serve esse gráfico? Para esclarecer as várias causas de um ou mais determinados efeitos. O processo decisório, ou melhor, o processo decisório, a ferramenta 5W2H dentro do processo decisório diz respeito à obtenção de respostas para 5 perguntas com W e 2 perguntas com H. What, who, where, when, why, how e how much. A ideia é tentar entender o que deve ser executado, quem irá executar determinada tarefa, onde a tarefa será executada, quando a tarefa será executada, por que ela será executada, como a tarefa será executada e quanto custa para executar a tarefa. Isso aqui é uma ferramenta muito comum de ser utilizada também no planejamento operacional. Porque você vai planejar uma determinada tarefa e para isso responde o que eu vou fazer, quem vai fazer, onde vai fazer, quando, por quê, como e quanto. Atenção! Existem outras ferramentas, 5W1H, 5W3H e assim sucessivamente. Você não tem como memorizar tudo. É impossível porque a turma fica inventando maluquice o tempo todo e a banca pode mencionar. Chamo a atenção apenas para o 5W1H, que é mencionado no guia BPM-CBOK, que é o Guia Comum de Conhecimento sobre o Gerenciamento de Processos Organizacionais. E lá, em vez de mencionar o 5W2H, eles mencionam o 5W1H. Esquecem, nesse guia, o how much. Olha só, se chegar na hora da prova e a banca falar, seja no processo decisório, seja no gerenciamento de processos, onde for, de 5W1H, de 5W2H ou coisa parecida, eu não teria problema em aceitar, porque tem muita maluquice inventada pelos consultores de administração nessa área, tá bom? Vamos em frente. Gráfico de Pareto dentro do processo decisório. Para entender o gráfico de Pareto, você tem que saber quem é Pareto. Wilfrido Pareto, um economista que observou que uma determinada parcela da população detinha uma determinada parcela da renda. Na verdade, a observação é a seguinte: uma grande parte do bolo da renda está nos bolsos de uma pequena parte da população. E, por outro lado, uma pequena parte da renda termina sendo diluída para uma grande parte
da população. É aí que surge a ideia de classes, classe A, classe B. Classe A seria aquele pequeno grupo de pessoas que detém a maior parte da renda populacional. O danado é o seguinte, essa observação de Pareto sobre o funcionamento da renda na população termina sendo replicada para vários outros aspectos na sociedade e funciona dentro da organização, dentro do processo decisório, dentro da administração de materiais e dentro de várias outras coisas. Você começar a parar para pensar na sua vida, o tipo de comida que você come, separar por proteínas, carboidratos e gordura e fazer um ABC é capaz de encaixar também a mesma ideia de Pareto, 80% relativo a 20%. É isso que a gente vai ver aqui. E no processo decisório, o diagrama de Pareto encontra a forma de priorizar determinadas causas a serem resolvidas. Porque ele observa que não é Pareto, mas a aplicação na administração, na teoria da decisão, observa que uma pequena parte das causas de um determinado problema, se você atacar essa pequena parte, 80% dos problemas estarão resolvidos. E existe um monte de causazinha pequena que mesmo que você resolva 80% das causas, apenas 20% dos problemas vão ser resolvidos. Tem que saber diferenciar. Por isso que o diagrama de Pareto serve para priorizar quais causas devem ser resolvidas primeiro para determinados problemas. Vamos para o quadro. Pareto foi um economista que apontou em seus estudos que 80% da renda se concentraria na mão de 20% da população. Princípio 80-20. Também chamado de princípio, eu botei 30-70, mas está errado, tá, pessoal? É 70-30 ou 90-10. Porque esse número não é preciso. Às vezes é 80% da renda na mão de 20% da população, às vezes é 70% na mão de 30%, às vezes é 90% na mão de 10%. Então, de um jeito ou de outro, na hora da prova, você aceita. Se falar 80-20, se falar 70-30, se falar 90-10. Eu tinha escrito aqui no quadro 30-70, não é 30-70, é 70-30. Uran adaptou os conceitos de Pareto para a qualidade na produção e apontou que a mesma coisa acontece na organização com outras diferentes variáveis. É um gráfico de barras verticais juntamente com uma curva acumulada. Por que você está marcando isso, Carlos? Porque eu já vi diferentes questões de prova que simplesmente pedem que você saiba qual é a cara do gráfico de Pareto. Nos eixos verticais, encontram-se o número de ocorrências e o percentual acumulado de ocorrências, e no eixo horizontal encontram-se as causas ou problemas. Utilizando-se o diagrama de Pareto, é possível identificar quais as causas ou quais os problemas que são mais relevantes para a organização e que, se tratados, podem resolver melhor o desempenho da organização. O mesmo princípio pode ser importado ainda para outras áreas da organização, como a área de compras, a área de materiais e a sua curva ABC. Para a construção do gráfico é necessário o levantamento de frequências através de uma tabela. Eu vou mostrar para vocês como é que se constrói o gráfico, mas para efeito de provas você não vai precisar construir. É bom você entender o que significa, para que serve, qual é a cara dele. Construir é coisa raríssima em prova, tá? Olha só, uma tabela, problema A, B, C, D, E. Nesse caso eu estou pensando em problemas que geram impactos no desempenho. Mas eu poderia estar falando, em vez de falar em problema, eu poderia falar em causas para um conjunto de problemas que se apresentam na organização. Então, enfim, de diferentes formas isso aqui pode ser estruturado, tá bom? Vamos pensar do jeito exato que eu coloquei aqui. Problema. Problema A, B, C, D, E, F, G, H. O problema A acontece 125 vezes, o B 67, 28 e assim sucessivamente. 52% dos problemas são A, 27% B. E aí você faz uma tabela de frequência acumulada até chegar no 100%. Com isso você consegue construir esse gráfico. Olha que coisa interessante. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 problemas de forma geral. 10 problemas. Se apenas o número 1 for resolvido, 43% do total de problemas está resolvido. Se o número 2 junto com o número 1, você já tem 80%. Então eu posso dizer que aqui embaixo, eu estou falando de problemas para o desempenho. Mas em vez de falar de problemas para o desempenho, eu poderia falar em causas para problema
de desempenho. Apenas uma questão de nomenclatura que pode aparecer na sua prova de uma forma ou de outra, mas o mais comum é aparecer como causas para problemas de desempenho. Se eu atacar essas duas primeiras causas, ou seja, 20% do total de causas, eu já terei 80% dos meus problemas de desempenho resolvidos. Agora note que eu poderia tentar resolver problemas de risco, solda, junção, alinhamento, trincas, rebarbas, bolhas e etc. E eu atacaria um monte de causas, um monte delas, e ainda assim apenas 20% dos meus problemas de desempenho estariam resolvidos. Por isso, o diagrama de Pareto me permite a priorização. É para isso que ele serve. Tá bom? Seguindo em frente. Brainstorming. O que é o brainstorming? O brainstorming é aquela técnica chamada de toró de ideia. É a tempestade de ideia. Consiste essencialmente em permitir aos membros de um grupo de discussão relativamente pequeno, é comum que seja entre 6 e 12 pessoas, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, que as pessoas falem livremente sobre um determinado problema, sobre uma determinada oportunidade, para que se gerem alternativas mais diversas para resolver o problema ou aproveitar a oportunidade. Só que falar de brainstorming dessa forma é muito simples. O brainstorming, na verdade, ele vai um pouquinho além disso. Por quê? Essa forma de tempestade de ideias em que as pessoas falam livremente para gerar alternativas, essa forma incentiva a quantidade de ideias em detrimento da qualidade de ideias. Só que as pessoas mais tímidas resolvem não participar, porque ficam reprimidas, elas deixam os mais expansivos, como eu aqui, que fica falando durante horas para vocês sem nenhum problema. Fala aí, Carlos. Eu continuo falando, até que alguém me breque. Agora imagine isso no brainstorming. Eu falo, e aí as outras pessoas, a não ser que alguém diga assim, mas tem isso aqui também. Se a pessoa for mais tímida, ela simplesmente não interrompe. Pessoalmente, na verdade, estou falando que eu falo demais, mas é mentira. Em processos de brainstorming que eu já participei, eu não falo nada. Eu sou o tímido do processo de brainstorming. Eu sou aquela pessoa que se retrai, que diz assim, eu não quero participar do processo. A não ser que o processo de brainstorming seja de um subtipo específico. O brainstorming como um todo é esse que cada um fala livremente, que é o brainstorming não estruturado. Mas se ele for de um subtipo específico chamado brainstorming estruturado, aí eu falo. Sabe por quê? Porque no brainstorming estruturado, cada um dos participantes tem um momento específico no qual ele tem que falar alguma coisa. Tá bom? Então, a pessoa vai falar livremente, mas na hora que chegar a vez dela. Isso é bom? É, porque faz todo mundo participar. Mas isso é ruim? Também é. Sabe por quê? Porque aquelas conexões de ideia que só surgem quando não tem hora para falar, cada um vai conectando a ideia e falando, essa conexão de ideia só surge no brainstorming não estruturado. O brainstorming estruturado, ele termina perdendo essa dinamicidade de geração de ideias, tá bom? Vamos ver alguns detalhezinhos a mais sobre o brainstorming. Se eu tiver deixado passar, vamos para o quadro. Brainstorming é a tempestade de ideias que possui os princípios básicos de inexistência de críticas, incentivo à ideia absurda. Sabe o que significa? Cada um dá a sua ideia, por mais absurda que ela seja. Estímulo à quantidade e não à qualidade da ideia. E melhoramentos e analogias sempre. As pessoas vão criando novas ideias, melhorando as anteriores e fazendo analogias sempre. Segue o seguinte roteiro. Primeiro, informação ao grupo sobre os objetivos do brainstorming e o domínio da metodologia pelo coordenador. Depois, a exposição do problema a ser discutido, para em seguida cada membro apresentar suas ideias, possibilitando uma reação em cadeia. Os primeiros 10 a 15 minutos são utilizados para o bombardeio de ideias. Depois, um relator segue anotando as ideias que forem colocadas pelos diferentes membros, para que se possa selecionar na etapa seguinte as ideias mais promissoras. E, por fim, as ideias são aglutinadas para que virem um projeto efetivo a ser implementado pela organização, seja para resolver um problema, seja para aproveitar a oportunidade dentro de um processo decisório. O brainstorming pode ser de dois tipos, como eu já antecipei para vocês. O brainstorming estruturado, onde cada membro dá a sua opinião em cada rodada,
que possui a vantagem de que os membros mais tímidos participam melhor e a desvantagem da perda da dinamicidade, e o brainstorming não estruturado, onde cada pessoa dá sua opinião quando quiser, tendo a vantagem de que o processo é mais dinâmico e interativo, e a principal desvantagem de que as pessoas mais tímidas têm dificuldade de participar. Brainwriting. O que é essa técnica? Nada mais é do que uma geração de ideias similar ao brainstorming, com a diferença de que é escrito e não oral. Depois, a complementação vai ser feita por outros membros do grupo ao final do processo. Então, a diferença essencial de brainstorming para brainwriting é que o brainwriting é escrito. Análise de vantagens e desvantagens. São levantados os prós e contras, basicamente isso, tá, pessoal? Vantagem versus desvantagem é analisar pró e contra de cada alternativa. Eles são, então, comparados para se encontrar a alternativa que mais vale a pena. É como uma análise simples de custo-benefício de cada uma das alternativas para se escolher aquela mais interessante. A tabela de decisões é um elemento muito importante para a tomada de decisão, porque ela sistematiza os diferentes critérios. Olha aqui, C1 e C2, não é Carlos 1 e Carlos 2, não. É critério 1 e critério 2. A partir desses critérios, ela estabelece os caminhos para as decisões. Olha só, critério 1, está chovendo? Sim ou não? Eu até coloquei aqui yes ou no, né? Desculpa o padrão que eu utilizei. E está fazendo frio? Sim ou não? Está chovendo? Sim. Está fazendo frio? Sim. Então, alternativa 1, usa capa forrada. É essa a resposta. É essa a alternativa a ser escolhida, caso esses sejam os critérios utilizados e essa seja a resposta aos critérios. Na possibilidade 2, está chovendo? Sim, mas está fazendo frio? Não. Então, a alternativa 2 deve ser escolhida, usar uma capa sem forro. E na alternativa 3, está chovendo? Não. Está fazendo frio? Sim. Então, usar um pullover de lã. Eu poderia ainda ter um quarto curso de ação. Está chovendo? Não. Está fazendo frio? Não. Então, a alternativa 4, sair de camiseta. E aí marcaria aqui. Seria essa a possibilidade a ser escolhida nesse caso específico. A árvore de decisões, por sua vez, é associada à tabela de decisões, mostrando graficamente como a tabela funciona. Um exemplo, critério 1, chove ou não chove? Se chove, eu venho para o lado de cá, chove. E agora, faz frio ou não faz frio? Faz frio, então resposta, capa forrada. Chove, mas não faz frio, capa sem forro. Não chove, mas faz frio, pullover de lã. Não chove, não faz frio, não precisa de casaco, posso sair de camiseta. A análise de campo de forças é uma análise das forças favoráveis e contrárias a cada uma das alternativas apresentadas. As forças a favor estão de um lado, as forças contrárias estão de outro e há uma pressão. Olha esse caso de reforma da Previdência, por exemplo. Existem forças a favor para fazer com que a reforma da Previdência aconteça dentro de determinados critérios. A opinião pública diz, é preciso fazer uma reforma da Previdência porque senão o Brasil vai quebrar. O poder do governo diz, temos que fazer uma reforma da Previdência. Mas, por outro lado, temos funcionários públicos dizendo, não queremos reforma da Previdência. Parlamentares dizendo, não queremos reforma da Previdência. Outros grupos organizados da sociedade civil, dizendo não queremos a reforma da Previdência. E o que acontece? Surge um verdadeiro campo de forças. Forças que empurram a decisão, ou melhor, que empurram, é a decisão mesmo, para que seja tomada para um lado, e forças que empurram a decisão para que seja tomada para outro. É relevante fazer uma análise de campo de forças com o objetivo de identificar tanto as forças favoráveis quanto as forças contrárias, para tentar incentivar as forças favoráveis e anular as forças contrárias para que aquela mudança que se pretende a partir de uma determinada decisão, de fato, venha a ser implementada. E aqui você vai fazer uma análise favorável e contra para cada uma das alternativas. Alternativas de decisão. Cada um dos campos, melhor, cada uma das alternativas merece uma análise de campo de força para você verificar qual caminho é o melhor. O modelo multicriterial
organiza uma tabela com vários critérios, estabelecendo pesos para cada um desses critérios e notas para cada um desses critérios. E a partir daí, estabelece uma fórmula pré-definida, onde os critérios são pontuados e ponderados para que se aponte a melhor alternativa. Eu mesmo às vezes eu uso o modelo multicriterial para tomar algumas decisões na minha vida. Eu me lembro de uma grande decisão que eu tomei com base no modelo multicriterial e que se deu de uma forma um tanto interessante. Eu estava escolhendo para onde eu iria estudar o meu mestrado. Eu tinha sido aprovado em algumas diferentes universidades e, no final das contas, estava ponderando as diferentes probabilidades, as diferentes possibilidades. E eu fiz uma tabela no Excel mesmo, modelo multicriterial de decisão. O que é importante para mim? Aí eu comecei a colocar lá, estar perto da família tem um valor, porque algumas universidades eu teria que ir embora. Eu já tinha morado no exterior e eu não sabia mais como seria meu futuro, não sabia se eu moraria sempre fora da cidade de minha origem ou não. Enfim, eu sempre tive essa vocação para o mundo. Então eu comecei a ponderar, estar perto da família é importante? É. Qual é o peso disso? Dá um peso qualquer. Ter uma universidade melhor ou pior é importante? É. Qual é o peso para isso? Eu dou um peso. Ter uma possibilidade de trabalhar e ter renda, afinal de contas, se eu ficasse na minha cidade de origem, que é Recife, Pernambuco, eu teria a possibilidade de trabalhar. Mas se eu fosse embora para São Paulo, para o Rio de Janeiro, seria muito difícil trabalhar, encontrar um lugar no espaço, no mercado de trabalho, especialmente entrando num mestrado. Aí eu ponderei isso também, dei uma ponderação qualquer. O fato de eu estar em Recife, eu não precisaria gastar com hospedagem, porque eu ficaria morando na casa dos meus pais. Se eu fosse para o Rio ou para São Paulo, eu teria um custo. E qual é o peso disso? Eu estabeleci um peso, coloquei lá. E aí depois eu comecei a dar notas. Perto da família, ficar em Recife tem uma nota alta. Rio de Janeiro e São Paulo, nota baixa. Custo de vida, ficar em Recife tem uma nota alta. Rio de Janeiro e São Paulo tem uma nota baixa. Possibilidade de carreira ao final. Rio de Janeiro tinha uma nota altíssima. São Paulo um pouquinho abaixo. Pernambuco mais baixo do que as outras. E aí eu saí dando notas e depois de eu dar notas, eu fui lá e fiz a ponderação com a fórmula matemática e percebi que as notas ficavam muito próximas, colocando o Rio de Janeiro, a universidade, o COPEAD no Rio de Janeiro, na UFRJ, um pouco acima do que a UFPE, onde eu terminei fazendo meu mestrado. E aí eu percebi que, na verdade, o São Paulo fazer lá em São Paulo estava fora de cogitação para mim. O que importava de verdade, os pontos que de fato importavam para mim naquela decisão, estavam compreendidos ou em fazer meu mestrado na UFRJ ou fazer o meu mestrado na UFPE. E aí entrou em jogo um outro elemento do modelo multicriterial que o transforma em não apenas uma planilha de Excel com fórmulas, padrões e pesos e notas, mas também uma reflexão. É que alguns autores falam no uso de modelo multicriterial reflexivo, ou modelo multicriterial com reflexão. Reflexão. A nota da UFRJ nos meus critérios ficou um pouco acima. Só que eu comecei a ponderar vários fatores mais qualitativos, menos quantificáveis, e terminei resolvendo que a melhor coisa que eu fazia era fazer meu mestrado lá na UFPE. Fiz meu mestrado na UFPE, deu tudo certo, minha trajetória não poderia ter sido melhor, é impossível saber se a minha trajetória poderia ou não ter sido melhor, porque eu não vivi aquela opção. Mas, dentro dos critérios que eu estabeleci, eu não me arrependo da decisão tomada. Estabelecer o modelo multicriterial e incluir nele uma reflexão foi fundamental para me ajudar a escolher o caminho a seguir, tá bom? Voltando para o quadro, a gente segue adiante. Técnica de grupo nominal. É um modelo de decisão em grupo que eu nem incluí lá atrás naquelas etapas, porque tem algumas coisas que não se encaixam muito bem dentro da literatura, eu prefiro então não encaixar aqui também. Porque chega na hora da prova, você tem que abordar do jeito que a literatura trata. Técnica de grupo nominal é uma decisão tomada em grupo, na qual se recorre a um grupo de pessoas com julgamento especializado. As opiniões entram em uma lista anônima e, em uma reunião, todos os participantes atribuem notas para as propostas, permitindo priorização de alternativas. Então, vai lá para a escolha de alternativas. Técnica Delphi. Busca a tomada de decisões em grupo por especialistas e em consenso. Palavras-chave aqui são essas aqui, ó, por especialistas e em consenso. Os membros não se reúnem fisicamente, participando de maneira anônima.
as respostas são resumidas e redistribuídas para outros especialistas até que o consenso seja atingido. Então, assim, é anônimo, é em consenso e feita por especialistas. Técnica Delphi, muitas vezes mencionada pelas bancas também como técnica de Delfos. Tá? Então, falar em técnica de Delfos ou técnica Delphi com PH, aceita, é a mesma coisa. É uma técnica de tomada de decisão em grupo por especialistas em consenso e de forma anônima. Bem, agora é hora de seguir estudando, é hora de seguir para as questões, é hora de ver os próximos vídeos, outros vídeos de assuntos relevantes para o seu concurso, é hora também de ir para o PDF reforçar os seus estudos. Tá bom? Vou ficando por aqui com a teoria sobre processo decisório e a gente se vê outra hora. Um abraço, tchau, tchau.